É Mengele. Palavra dos especialistas. O exame do esqueleto mostrou altura igual, sinais de fraturas confirmados e idade também. A sobreposição de fotografias sobre a caveira e sobre fotos antigas apontou 24 coincidências. A análise dos cabelos resultou positiva e a comparação da arcada dentária encerrou o trabalho. A numerosa equipe de especialistas norte-americanos, alemães e brasileiros que se reuniu em São Paulo para investigar os ossos exumados no cemitério do Embu não tem mais dúvidas. Joseph Mengele morreu afogado nas praias de Bertioga no dia 7 de fevereiro de 1979. E assim, 40 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, termina em São Paulo a caçada ao mais procurado dos criminosos nazistas. O principal caçador de nazistas, Simon Wiesenthal, reconheceu ontem, em Viena, que a conclusão da equipe de especialistas que se reuniu em São Paulo é irrefutável, mas que, ainda assim, não dá seu trabalho por encerrado e prosseguirá na coleta de novas informações sobre a vida clandestina de Joseph Mengele e daquilo que ele considera uma rede de protetores de nazistas existente no Brasil. A informação oficial sobre as conclusões dos peritos foi anunciada ontem, em tumultuada entrevista à imprensa da Polícia Federal em São Paulo. Laudos não deixam margem a dúvidas. Esse esqueleto, sob o ponto de vista científico, é o de Joseph Mengele, concluíram os especialistas norte-americanos representantes do Centro Simon Wiesenthal de Los Angeles e do governo dos Estados Unidos. Nenhuma outra pessoa poderia apresentar tantas semelhanças. É altamente provável que seja Joseph Mengele e altamente improvável que se trate de outra pessoa, afirmaram os peritos da República Federal da Alemanha. As coincidências encontradas entre o esqueleto exumado e as características de Joseph Mengele indicam que é altamente provável que a ossada exumada no Embu é de Joseph Mengele. Dito de outro modo, é altamente improvável que uma outra pessoa tivesse tantas características coincidentes e nenhuma de semelhança, nenhum ponto divergente que nós não pudéssemos ter encontrado, explicou o professor de antropologia Daniel Romero Munhoz, representando a opinião da equipe brasileira do Instituto Médico Legal de São Paulo. Os detalhes ulteriores serão fornecidos posteriormente, dizia o delegado Romeu Tuma, superintendente regional da Polícia Federal, cercado por dezenas de microfones, gravadores e câmeras de televisão, enquanto tentava mostrar o álbum de fotos preparado pelos peritos alemães, e no qual os especialistas se basearam para realizar a análise da superposição fotográfica. Entre as fotos se destacava uma do rosto do médico de Auschwitz ao lado do crânio exumado no Embu, com toda a descrição dos pontos de coincidência. Romeu Tuma explicou que, com a divulgação dos informes preliminares de todos os médicos legais, odontologistas e policiais que trabalharam no caso, está afastada definitivamente a hipótese de que o homem sepultado no Embu seja Wolfgang Gerhard, e não há nenhuma dúvida, por tudo que foi exposto pelos especialistas, de que se trata realmente de Joseph Mengele. Porém, a identificação do cadáver não encerra o caso Mengele. As investigações continuam, e ontem, ainda durante a entrevista coletiva concedida pelos especialistas na Polícia Federal, Romeu Tuma manteve o primeiro contato telefônico com Gesa Stammer, que se encontrava no porto de Hong Kong. Gesa, que realiza uma viagem marítima pelo Oriente, confirmou as principais declarações de sua mulher, Gita, e disse que os Stammer realmente protegeram Joseph Mengele. Ele revelou à turma o nome dos hospitais em que o falso Gerhard recebeu tratamento médico. Um deles situado na cidade de Jundiaí e o outro em São Paulo. Enquanto isso, o perito-chefe da Polícia Federal, Valmir Joaquim da Silva, continua procurando impressões digitais do verdadeiro Mengele. Ele já sabe que a cédula de identidade de Wolfgang Gerhard foi adulterada para a colocação da foto de Mengele, inclusive porque foi plastificada por 2 vezes.
Todas essas investigações farão com que o relatório final do inquérito policial ainda demore algum tempo para estar definitivamente concluído. Mesmo porque ao inquérito serão anexados todos os laudos técnicos científicos, que serão elaborados com a terminologia usualmente aceita pela justiça brasileira. Os peritos norte-americanos e alemães, que acompanharam o trabalho dos brasileiros, também informaram que seus laudos finais terão a terminologia aceita pelos tribunais de seus países, pois os resultados também serão analisados pelos Estados Unidos e pela Alemanha Ocidental. Muita confusão na hora da notícia. A confirmação de que Joseph Mengele morreu afogado em 1979 em uma praia de Bertioga, no litoral paulista, causou menos confusão do que os preparativos da imprensa para a tumultuada entrevista com Rommel Tuma e os especialistas que trabalharam no caso. Durante quase 4 horas, mais de 120 jornalistas, entre repórteres, fotógrafos e cinegrafistas, trabalharam em busca da notícia. O espaço foi pequeno para tantos profissionais, e alguns chegaram a trocar empurrões e tapas na disputa por uma posição mais próxima aos entrevistados. Os primeiros jornalistas começaram a chegar ao prédio da Superintendência Regional da Polícia Federal por volta das 8 horas. Em pouco tempo, não havia mais credenciais de visitantes para serem distribuídas, e nem condições de trabalho. Os federais pensaram em transferir todos para o 18º andar, onde Tuma se reunia com os especialistas. Foi inútil. Por fim, todos foram deslocados para o 20º andar, onde funciona o restaurante e a sala de jogos. O espaço era pequeno e decidiu-se tirar a divisória dos 2 compartimentos. Quando a entrevista começou, Rommel Tuma estava cercado por mais de 20 microfones e câmaras de televisão, do Brasil e do exterior. A mais de 2 metros de distância era impossível ouvir claramente o que ele falava. Nesse clima confuso, alguns jornalistas, no fundo do salão, ligaram a televisão, que transmitia ao vivo a entrevista, enquanto outros repórteres sintonizavam emissoras de rádio para poder realizar seu trabalho. Tudo leva a uma certeza razoável. Vinha ao Brasil sem muita convicção de que o esqueleto aqui encontrado era o de Joseph Mengele. Volto aos Estados Unidos convencido de que Mengele está morto. A afirmação é do radiologista norte-americano John Fitzpatrick, um dos peritos enviados pelo Centro Simon Wiesenthal a São Paulo. Em entrevista coletiva ontem à tarde, Fitzpatrick e mais 5 peritos norte-americanos não tiveram dúvidas em afirmar que os despojos encontrados no cemitério do Embu pertenciam a Mengele. Entretanto, preferiram utilizar uma terminologia não tão objetiva quanto a esperada pela imprensa. Apesar da insistência dos correspondentes estrangeiros, os peritos especialmente contratados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Centro Simon Wiesenthal insistiram na sua certeza razoável de que o homem enterrado em 1979 no Embu é o criminoso nazista mais procurado do mundo. Segundo o patologista Ali Zerhameli, a certeza médica razoável seria suficiente para fazer com que uma pessoa fosse julgada e condenada por um tribunal nos Estados Unidos. O odontologista Lowell J. Levine também defendeu a posição de que não há necessidade de estabelecer uma porcentagem sobre o resultado das análises feitas nos despojos encontrados no Embu. De acordo com ele, as possibilidades de que o esqueleto pertence a Mengele são astronômicas, e é muito difícil que exista outra pessoa na face da Terra com as mesmas características que as analisadas. O maior problema encontrado pelos peritos norte-americanos foi a ausência de provas circunstanciais. Eles tiveram de partir da estaca zero, pois Mengele conseguiu eliminar quase todos os registros clínicos que possuía na Europa. Não se sabe nem mesmo o tipo sanguíneo do criminoso nazista. O patologista Leslie Lukács, do Centro Simon Wiesenthal, qualificou a tarefa dos peritos norte-americanos, alemães e brasileiros de sobre-humana.
Segundo o patologista Clyde Snow, também do Centro Simon Wiesenthal, não houve desacordo nos exames de raça, sexo, idade e estatura entre os peritos dos três países. O número de coincidências foi enorme, e o arquivo pessoal de Mengele enviado por Berlim teve uma contribuição definitiva para o esclarecimento do caso. Ali havia registros dentários, fotos de 1938, exames e informações médicas. Os registros da SS contidos no dossiê enviado pelo Centro Simon Wiesenthal também foram de grande utilidade. Os exames de ossos e arcada dentária foram fundamentais na investigação dos norte-americanos. Mas o que mais impressionou os peritos contratados pelo Departamento de Justiça foram as técnicas utilizadas pelos especialistas alemães. A superposição das fotos de Mengele e as do crânio encontrado no Embu, e as superposições de fotografias do jovem e do que seria o velho Mengele. Essa última técnica foi desenvolvida pela polícia da Alemanha Ocidental, e os 24 pontos de coincidência encontrados nas fotos ajudaram os cientistas a delinear a sua certeza médica razoável. O radiologista John Fitzpatrick teve também oportunidade de conversar com Liselott Bossert e Gita Stammer, e isso, segundo ele, contribuiu ainda mais para acreditar que Mengele morreu no Brasil. Os peritos, porém, explicaram que um cientista nunca afirma que um fato é 100% verdadeiro. Além disso, alguns exames ainda estão sendo conduzidos pelos peritos da Polícia Federal, e o antropologista Ellis R. Kelly fará testes adicionais em seu laboratório nos Estados Unidos. Isso, entretanto, não deverá modificar a opinião dos peritos norte-americanos. Eles destacaram, porém, que a conclusão científica a que chegaram não significa automaticamente a aceitação mundial da morte de Mengele. O odontologista Lowell J. Levine, que trabalhou como perito no caso do presidente John Kennedy, assassinado em 1963, lembrou que, apesar das conclusões oficiais, ainda hoje há controvérsias sobre o crime. Há sempre alguém que não aceita as provas, disse ele. Já o patologista Ali Rameli acredita que não haverá margem para desconfiança no caso Mengele, diante da alta credibilidade dos peritos internacionais que participaram dos exames médicos. Eles esperam que os despojos encontrados no Embu sejam preservados para que, no futuro, possam ser reexaminados por outros especialistas, com o auxílio de novas técnicas. E acreditam que, se a legislação brasileira permitir, os despojos serão entregues à família Mengele na Alemanha, acompanhados de um novo atestado de óbito. O presidente Ronald Reagan foi avisado do resultado da exumação um dia antes do anúncio oficial pela Polícia Federal no Brasil. Apesar de tudo, a caçada continuará. A conclusão de 10 médicos indicando que os restos mortais de um homem encontrado em São Paulo são do criminoso de guerra Joseph Mengele deixou o caçador de nazistas Simon Wiesenthal frustrado. Ele disse, em Viena, entretanto, que temos de aceitar a conclusão dos especialistas, mas acrescentando que, apesar disso, deseja investigar o círculo nazista no Brasil. Mas ainda há muitas dúvidas sobre as circunstâncias que cercaram a vida de Mengele na América do Sul, observou desolado, ressaltando que gostaria de examinar o clã nazista no Brasil, que é muito maior do que se acreditava inicialmente. E, a exemplo da Alemanha Ocidental, que informou estar 99% segura de que os despojos encontrados em Embu eram de Joseph Mengele, o Centro para Estudos do Holocausto Simon Wiesenthal, de Los Angeles, conforme informa o correspondente Rodney Mello, em matéria especial para o Estado, afirmou estar 99% convencido de que é tempo de encerrar a caça ao anjo da morte.
Tão convencidos estavam os perseguidores de Mengele de que o nazista estava vivo, que até ofereceram mais de 3 milhões de dólares para quem fornecesse uma pista para encontrá-lo. Mas se o centro, que estava cético até há poucos dias, está aceitando prontamente as conclusões dos médicos especialistas, isso se deve ao fato de que entre os legistas haviam 4 enviados por eles: Clyde Snow, antropólogo da Universidade de Oklahoma; Eric Stover, da Associação Americana para o Avanço da Ciência; Leslie Lukacs, médico legista-chefe do Condado de Nassau, no estado de Nova York; e John Fitzpatrick, médico legista-chefe do Condado de Cook, em Illinois. Tal presença e de outros especialistas independentes só foi possível, segundo o Rabbi Abraham Cooper, associado do centro, graças à intercessão de Vilmes Teixeira, responsável pelas investigações em São Paulo. Cooper revelou que todas as noites, nos últimos dias, Snow, que era o chefe do grupo enviado a São Paulo, conversava longamente com o pessoal do centro. Anteontem, eles chegaram, após muita discussão, ao que o antropólogo chamou de razoável certeza científica de que os restos mortais encontrados eram o mesmo de Mengele. Mas isso, para o centro, não significa que o caso Mengele está encerrado, uma vez que seus diretores acreditam que ainda há outros detalhes sobre o histórico médico em posse da família do nazista e na América do Sul, que ainda não foram revelados. Segundo o Rabi, o que ocorreu em São Paulo levanta uma série de questões. Primeira, o fato de que, se o mesmo nível de interesse tivesse sido mostrado pelo caso pelas autoridades e entidades particulares 20 anos atrás, Mengele e outros criminosos nazistas de guerra já teriam sido levados à justiça há muito tempo. Depois, de acordo com Cooper, as autoridades alemãs nunca se preocuparam seriamente com Mengele. Seu empenho, diz o Rabi, foi passivo, raiando ao cínico. Uma consideração final é dirigida às vítimas do médico nazista. Esperamos que essa notícia ajude cada um deles a fechar um capítulo trágico e doloroso em sua vida. Às vítimas judias, dizemos que possam elas encontrar conforto no conhecimento de que Mengele não só viveu uma vida solitária e deprimida, mas que ele, que desejou destruir o povo judeu, teve de testemunhar seu renascimento e renovação. Um fato que deve ter sido pura tortura para este nazista impertinente. Só em Israel ainda há dúvidas. Apesar das conclusões de técnicos brasileiros, norte-americanos e alemães, Israel mantém seu ceticismo. Ainda não acredita que os restos exumados no Embu são do carrasco nazista Joseph Mengele. O porta-voz do Ministério da Justiça desse país, Itzhak Feinberg, afirmou que, mesmo com as definições obtidas no Brasil, não estamos convencidos. Existem dúvidas. Segundo ele, Israel espera receber parte das provas conseguidas no Brasil para fazer suas próprias investigações, apesar da presença, em São Paulo, do chefe da unidade de crimes nazistas de guerra da polícia israelense, Menachem Hussek. Antes de vir a São Paulo, Rousseff não acreditava que o corpo fosse de Mengele. Ontem, no entanto, o policial mostrou-se satisfeito com os resultados anunciados pela Polícia Federal. Como duvidar das conclusões apresentadas por tantos especialistas capacitados? Afirmou Hussek, garantindo que ainda existem muitos nazistas impunes. Mas a posição de Hussek não tranquiliza Israel, e investigadores do Mossad, serviço secreto desse país, teriam visto Mengele vivo depois de fevereiro de 1979, data da morte do homem que usava o nome de Wolfgang Gerhard em Bertioga. Tanto que o jornal Al-Hamishemer publicou em outubro
uma versão de que Mengele foi visto no Paraguai em agosto de 1979. O cônsul de Israel em São Paulo, Yehuda Yalom, demonstrou que seu governo ainda não está convencido de que o corpo seja de Joseph Mengele. Após a divulgação do laudo pericial, ele disse que Israel só tomará uma posição oficial após examinar cuidadosamente e em profundidade as conclusões dos peritos. O cônsul agradeceu à Polícia Federal e aos especialistas que tentaram esclarecer o caso, mas prefere aguardar a análise final das conclusões e documentos que chegaram à Polícia Federal nas últimas semanas. Quanto à possibilidade do seu governo colaborar no esclarecimento do mistério, o cônsul informou que toda a documentação que Israel possuía já está em poder da Polícia Federal.